Ela que cuide das crianças. Assim não se mete onde não é chamada. Essas palavras cortaram o ar como uma faca fria. Saíram da boca da minha própria filha, dita entre risadas, como se eu fosse apenas uma empregada velha e conveniente. Naquele instante, algo dentro de mim se quebrou. Foi como se anos de amor, cuidado e sacrifício se dissolvessem de uma vez só, escorrendo como açúcar derretido em fogo alto. Eu senti o peito apertar, uma mistura de raiva e tristeza que eu nunca havia sentido antes. Passei a vida inteira acreditando que ser mãe era sinônimo de estar sempre disponível, de dizer sim, mesmo quando o corpo pedia descanso. Mas ali, ouvindo Camila planejar me transformar em babá na própria festa de casamento dela, percebi que o amor, quando não é acompanhado de respeito, se transforma em prisão. Você já se sentiu usada por quem mais ama? Já percebeu que às vezes o amor da família pode ferir mais do que qualquer traição? Se sim, respire fundo comigo e continue ouvindo esta história. Porque talvez, assim como eu, você também descubra que nunca é tarde para dizer basta e começar de novo. Meu nome é Maria da Graça, mas todos me chamam de Dona Gracinha. Tenho 70 anos, sou viúva há mais de uma década e vivi boa parte da minha vida em Belo Horizonte, cercada de receitas, farinha e cheiro de bolo fresco. Sempre fui aquela mulher que resolve tudo, que acalma todos, que se doa até o último grama de energia. Mas naquele dia, entre panelas e lembranças, percebi que talvez estivesse na hora de fazer algo inédito na minha vida. Escolher a mim mesma. Depois daquele dia, as palavras da minha filha ecoaram dentro de mim como um trovão que não cessa. Ela que cuide das crianças. Cada sílaba parecia um tapa no rosto, e por mais que eu tentasse me convencer de que talvez tivesse entendido errado, a dor no peito me dizia o contrário. Mesmo assim, engoli o orgulho e fingi que nada tinha acontecido. Não era hora de estragar o casamento da minha menina. Ou talvez eu ainda não tivesse coragem de aceitar o que aquelas palavras realmente significavam. Nos dias que seguiram, mergulhei nas panelas como quem se afoga de propósito. Fiz listas de ingredientes, provei temperos, organizei horários. O barulho das colheres de pau contra as tigelas era o som que eu usava para abafar o barulho do meu coração. A cada massa de bolo que crescia no forno, eu tentava convencer a mim mesma de que tudo ficaria bem. Camila aparecia sempre com um sorriso doce, pedindo para provar os recheios e fazendo elogios exagerados. "Mãe, ninguém cozinha como você", dizia ela, passando o dedo no creme e lambendo devagar. Eu sorria, mas por dentro me perguntava se aquele carinho era genuíno ou apenas conveniência. Meu filho, Rafael, era diferente, mais reservado, menos expressivo, mas sempre com um olhar de admiração e respeito. Ele me lembrava muito o pai, aquele homem bom e calado que partiu cedo demais e me deixou com 2 crianças pequenas e uma padaria para sustentar. Durante anos, vivi para eles. Cada madrugada passada sovando massa, cada bolo vendido na vizinhança, tudo era por meus filhos. E de alguma forma, ver Camila prestes a se casar me enchia de orgulho. Talvez por isso fosse tão difícil aceitar que, para ela, eu era apenas uma velha prática, útil, mas invisível. No fim de uma tarde, sentei na varanda com uma xícara de café e um caderno nas mãos. O sol se escondia atrás das montanhas e o cheiro de pão recém-saído do forno se espalhava pela casa. Era o meu ritual de paz, mas aquela paz já não morava mais ali. No papel, eu anotava os últimos detalhes do cardápio. O banquete seria grande, sofisticado, com o toque caseiro que sempre me diferenciou. Empadinhas de camarão, coxinhas douradas, bolos de frutas cristalizadas e o famoso bolo de noiva com recheio de damasco que fazia sucesso em toda Belo Horizonte. Enquanto escrevia, percebi o quanto tinha me dedicado àquela festa. Eu não estava apenas preparando comida, estava tentando provar o meu valor. Queria que Camila se orgulhasse de mim, que dissesse às amigas: "Minha mãe é incrível." Talvez, no fundo, eu ainda buscasse aquele reconhecimento que nunca veio em palavras, apenas em pedidos de ajuda. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei revirando lembranças. Lembrei de quando Camila era pequena e me esperava acordada, enrolada num cobertor, só para provar o primeiro pão quente do dia. Lembrei de como ela dizia que queria ser como eu. E agora, anos depois, ela planejava me esconder no canto de uma festa, cercada de crianças,
para que eu não me metesse onde não era chamada. Mas eu me recusei a deixar a mágoa tomar conta. Pelo menos, era o que eu tentava acreditar. Talvez fosse mais fácil continuar sendo a mãe que resolve tudo, que sorri e não questiona. Afinal, era o que eu sabia fazer. Na manhã seguinte, Rafael veio me visitar. Trouxe flores do mercado e aquele sorriso tímido que sempre me desarmava. Mãe, Camila está animada. Disse que vai ser o casamento do ano. Eu sorri, fingindo partilhar da empolgação. Vai ser lindo, meu filho. Tudo já está quase pronto. Ele me abraçou. Você é o coração dessa família, sabia? E eu senti vontade de chorar, porque se eu era o coração, ninguém parecia perceber que ele estava cansado de bater por todos. Os dias correram depressa. Entre idas ao mercado, reuniões com fornecedores e longas noites na cozinha, o tempo passou como vento. Às vezes, Lúcia me ligava para saber se eu estava bem. Você está se matando de trabalhar, mulher. Vai acabar adoecendo. Eu ria. Faz parte, amiga. É o casamento da minha filha. Não posso fazer menos do que perfeito. Mas a verdade é que o perfeccionismo era apenas uma forma de esconder o medo. O medo de não ser mais necessária. De que, depois do casamento, meus filhos seguissem suas vidas e eu ficasse ali, sozinha, com lembranças e panelas vazias. Na sexta-feira, véspera da cerimônia, Camila veio buscar algumas caixas de doces. Chegou apressada, falando ao telefone, rindo alto. Paula, fica tranquila, vai dar tudo certo. Mãe é um anjo, faz tudo direitinho. Ela desligou e me olhou. Desculpa, mãe, é muita correria. Eu apenas balancei a cabeça, mas meu coração latejou. Um anjo. Era assim que ela me via, como uma criatura incansável, sem vontades, sem limites. Um anjo que não descansa. Enquanto ela colocava as caixas no carro, percebi o quanto tinha se tornado uma mulher linda e segura. O vestido de noiva já estava pronto, o salão reservado, os convites entregues, tudo parecia perfeito. Tudo, menos a forma como ela olhava para mim. Não havia ali o brilho de quem admira, mas o olhar de quem se acostumou a receber sem agradecer. Quando o carro partiu, fiquei parada na calçada, vendo o pó subir e se dissipar no ar. O silêncio que ficou foi pesado, quase sufocante. Entrei em casa devagar, sentei à mesa da cozinha e olhei ao redor. Cada detalhe carregava pedaços da minha vida. As cortinas de renda, as formas de bolo antigas, o rádio sempre sintonizado na mesma estação. Tudo ali era eu, mas de alguma forma eu já não me reconhecia. Peguei uma fotografia antiga, de um Natal distante. Eu, meu marido, Rafael e Camila ainda crianças, rindo com os rostos lambuzados de glacê. Naquela época, tudo parecia simples. O amor era puro, direto, sem cálculo. Agora, havia distância, obrigações, expectativas. E eu, no meio disso tudo, continuava tentando ser o elo que segurava tudo de pé. Naquela noite, decidi que o banquete seria impecável. Se era isso que esperavam de mim, eu entregaria o melhor. Mas algo dentro de mim começava a mudar. Pela primeira vez, enquanto misturava farinha e manteiga, pensei em mim. Pensei em como seria viver sem precisar provar nada para ninguém. O relógio marcava quase meia-noite quando desliguei o forno. O cheiro de bolo encheu a casa. Apoiei as mãos na bancada e respirei fundo. Lá fora, a cidade dormia. Eu também deveria dormir, mas o sono não vinha. Algo estava prestes a acontecer. Eu não sabia o quê, mas sentia. Olhei pela janela, o céu limpo e cheio de estrelas. A lua iluminava o quintal onde meus filhos brincavam quando eram pequenos. Por um momento, desejei poder voltar no tempo, para quando amor e gratidão não precisavam ser ditos, apenas vividos. Mas o tempo não volta, e às vezes é preciso que algo quebre para que a gente enxergue as rachaduras que sempre estiveram lá. Naquela noite, adormeci com uma decisão silenciosa. Ainda não sabia exatamente o que faria, mas tinha certeza de uma coisa. Aquela mulher que passara a vida dizendo sim estava prestes a aprender a dizer não. Era uma terça-feira quente, dessas em que o sol parece pesar nos ombros. Eu estava na cozinha, terminando a lista de compras para o grande dia. O cheiro de bolo de amêndoas tomava conta da casa e o rádio tocava baixinho. Era um daqueles momentos simples que sempre me davam paz. Mas aquela paz durou pouco. Do quintal,
Vinham vozes. Primeiro pensei que fosse Rafael, meu filho, falando ao telefone. Ele tinha vindo almoçar comigo, e Camila estava lá também, ajudando a cortar legumes. Mas então percebi que era a voz dela, leve, animada, um pouco debochada. Tá tudo certo, Paula. Mamãe vai cuidar das crianças durante a festa. Fiquei imóvel. A caneta parou no ar. São 12 no total, acredita? Assim ela fica ocupada e não se mete em nada. Convenci o Rafael de que seria ótimo deixar ela responsável por isso. Ele achou uma boa ideia. As palavras caíram sobre mim como uma tempestade. Cuidar das crianças? 12? A minha filha, que eu criei com tanto amor, estava planejando me usar como babá no próprio casamento? E o melhor, continuou Camila rindo, é que ela nem sabe. Pensa que só vai dar uma olhadinha de vez em quando. Já avisei os pais das crianças que ela é a responsável oficial. Vai ser perfeito. Ela adora ajudar, né? Meu corpo inteiro gelou. Apoiei as mãos na bancada para não cair. Lá fora, ouvi a risada de Paula do outro lado da linha. E Camila completou. Assim ela não atrapalha, não fica contando aquelas histórias antigas de quando a gente era criança. Ninguém aguenta mais ouvir isso. Senti o chão fugir debaixo dos meus pés. Eu, que tinha passado meses preparando o banquete, agora descobria que, para minha filha, eu não era madrinha de honra, nem convidada especial, era apenas uma empregada conveniente. A porta da sala se abriu e ouvi os passos de Rafael. Ele dizia algo sobre o trabalho, sem imaginar o que eu acabara de escutar. Fingi normalidade, continuei mexendo na lista, mas as letras começaram a borrar de tanto que minha mão tremia. Depois que eles foram embora, sentei na beira da cama. O silêncio da casa pesava como nunca. Olhei as fotos antigas na parede. Camila pequena, com o rosto lambuzado de glacê. Rafael me abraçando no primeiro dia de aula. Meu marido sorrindo ao meu lado, com o avental sujo de farinha. Tudo o que eu tinha construído estava ali, e de repente parecia não valer nada. Por um instante, pensei em fingir que não tinha ouvido nada, em seguir como sempre, calada, compreensiva, útil. Mas algo em mim gritou, um grito antigo, abafado por anos de silêncio. Eu percebi que estava cansada de ser a mulher que todos esperam que diga sim. Aquela noite foi longa. Caminhei pela casa, de um lado para o outro, sem conseguir dormir. O relógio marcava 2 da manhã quando olhei meu reflexo no espelho. Vi uma mulher de 70 anos, com os olhos cansados, mas vivos. E foi ali, naquela madrugada, que tomei uma decisão. Peguei o telefone e disquei o número da minha amiga de alma, Lúcia. Ela atendeu com a voz sonolenta. Gracinha, tá tudo bem? Não, Lúcia. E é por isso que preciso de você. Contei tudo. Cada palavra, cada risada que ouvi. Do outro lado da linha, silêncio. Depois, um suspiro indignado. Essa menina enlouqueceu. Como ela teve coragem de fazer isso com você? Não sei, Lúcia. Mas eu sei o que eu vou fazer. Passei a noite imaginando meu plano. Não seria vingança, mas sim lição. Eles achavam que eu estava ali apenas para servir. Pois bem, eu mostraria que uma mulher de 70 anos ainda sabe escolher o próprio destino. No dia seguinte, quando Camila me ligou perguntando sobre o cardápio, minha voz soou doce. Tá tudo ótimo, filha. O banquete vai ficar maravilhoso. Ela suspirou aliviada. Sabia que podia contar com você, mãe. Mal sabia ela que eu já tinha decidido cancelar tudo. Durante o almoço, Rafael perguntou se eu precisava de ajuda com as crianças no dia da festa. Claro, filho, vai ser tranquilo. Respondi com um sorriso que escondia minha revolta. Quando desliguei o telefone, senti um misto de tristeza e força. Pela primeira vez em muitos anos, eu estava prestes a fazer algo só por mim. Nos dias que se seguiram, comecei a agir. Liguei para os fornecedores. Bom dia, é a Dona Maria da Graça. Preciso cancelar meu pedido. Eles tentaram me convencer a mudar de ideia, mas eu estava decidida. Paguei as multas sem hesitar. Depois, fui até o salão do Beto, meu cabeleireiro de confiança. Dona Gracinha, pronta para o grande dia da filha. Ah, Beto, acho que dessa vez vou fazer algo diferente. Ele riu, sem entender. Quer mudar o penteado? Não, querido. Quero mudar a minha vida. Saí dali leve, quase flutuando. À noite, Lúcia veio até minha casa com um envelope na mão. Aqui está a reserva. Spa em Campos do Jordão. Suíte dupla. 2 dias,
Tudo incluído. Olhei para ela, surpresa. Mas, Lúcia, é caro demais. É o mesmo valor que você ia gastar no banquete. Só que dessa vez o banquete é para você. Nós duas rimos. Era a primeira vez que eu sentia prazer em rir desde que tudo começou. Passei a semana preparando minha pequena fuga. Escolhi o vestido azul turquesa que nunca tive coragem de usar. Arrumei uma mala discreta, coloquei meu livro favorito, meu perfume preferido e, por fim, escrevi uma carta. Na carta, deixei tudo claro: que não haveria banquete, que não haveria madrinha, que não haveria babá, que uma mulher de 70 anos também merece ser respeitada. Na sexta-feira à noite, o telefone tocou várias vezes. Camila confirmando detalhes, Rafael perguntando sobre os brinquedos das crianças. Respondia tudo com calma, como se nada estivesse errado, mas dentro de mim, o vulcão estava pronto para explodir. Quando o sol nasceu no sábado, eu já estava de pé. Tomei um banho demorado, passei batom pela primeira vez em meses e olhei para o espelho. A mulher que me encarava era diferente. Tinha o mesmo rosto, as mesmas rugas, mas um brilho novo nos olhos, o brilho de quem finalmente entendeu o próprio valor. Às 7 da manhã, Lúcia estacionou na frente de casa. Pronta, mais do que nunca. Deixei a carta sobre a mesa da cozinha e fechei a porta. Senti um frio na barriga, como quem está prestes a se libertar de uma prisão invisível. No caminho, o celular começou a tocar. Camila. Depois Rafael. Depois Henrique. Eu deixei tocar. Lúcia olhou para mim e perguntou: vai atender? Não. Quero que leiam a carta primeiro. Enquanto o carro subia a serra rumo a Campos do Jordão, olhei pela janela. O vento batia no rosto, leve, livre. Pela primeira vez em décadas, eu não estava correndo para ajudar ninguém. Você, que está me ouvindo agora, já se sentiu usada por quem mais ama? Já teve vontade de desaparecer por um dia só para lembrar quem é? Se já passou por isso, conte aqui nos comentários sua idade ou cidade. Eu quero saber quantas mulheres, quantas mães, quantas avós já sentiram o mesmo. E se você ainda acredita que essa história vai ter reviravolta, deixe seu like e se inscreva no canal, porque o que vem a seguir vai provar que nunca é tarde para recomeçar. O carro continuou subindo e eu fechei os olhos. O som do motor misturava-se ao das lembranças. Lá embaixo, minha família se preparava para o casamento. Lá em cima, eu me preparava para o meu renascimento. Na manhã seguinte, acordei antes do sol. A cidade ainda dormia e o silêncio era quase absoluto. Só se ouvia o som distante de um galo e o tic-tac do relógio da sala. Sentei-me à mesa com uma xícara de café e olhei a carta que havia deixado escrita na noite anterior. Reli cada palavra com calma, sentindo o peso e, ao mesmo tempo, o alívio que vinha de cada frase. Era a primeira vez em anos que eu dizia o que realmente sentia, sem medo de magoar ninguém. Peguei o telefone e comecei a agir. Liguei para o fornecedor dos camarões. Seu Antônio, aqui é a Dona Maria da Graça. Preciso cancelar o pedido para sábado. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Cancelar? Mas, Dona Gracinha, a senhora não disse que era para o casamento da sua filha? Sim, mas houve uma mudança de planos. Pode cobrar a multa, eu entendo. Desliguei e senti um nó na garganta. Cada ligação parecia arrancar um pedaço do que eu havia planejado com tanto amor, mas ao mesmo tempo era como se eu estivesse recuperando o que sempre foi meu, a minha escolha. Liguei para a confeitaria que entregaria os doces finos, para o rapaz das bebidas, para o fornecedor das frutas. Um por um, todos os contratos foram cancelados. Alguns tentaram me dissuadir. A senhora tem certeza, Dona Gracinha? Tenho. Pela primeira vez, eu tenho. No fim da manhã, as mãos me tremiam, mas o coração estava firme. O que para os outros parecia uma loucura, para mim era libertação. Depois fui até o salão do Beto, meu cabeleireiro de sempre. Ele me recebeu com o mesmo entusiasmo de quem vê uma velha amiga. Dona Gracinha, pronta para ficar ainda mais linda para o casamento da filha? Sorri com doçura. Ah, Beto, acho que vou precisar cancelar o horário. Ele arregalou os olhos. Cancelar? Mas a senhora é a mãe da noiva. Pois é, Beto. Mas parece que dessa vez eu não vou ao casamento. Como assim? Brigaram? Digamos que eu decidi descansar um pouco. Passei a vida inteira cuidando dos outros, agora vou cuidar de mim.
Ele ficou mudo por alguns segundos e depois sorriu. Se for para cuidar da senhora, então é a melhor decisão do mundo. Naquele momento, percebi que até estranhos me entendiam melhor do que meus próprios filhos. À tarde, Lúcia chegou. Entrou sem bater, como sempre fazia, trazendo energia e leveza. E então, está pronta para nossa pequena aventura? Pronta e decidida, respondi. Sentamos na sala e revisamos os detalhes da viagem. Ela tirou da bolsa uma folha de papel com o endereço do spa e uma cópia da reserva. Suíte dupla, 2 diárias, café da manhã, massagem, hidro, jantar 5 estrelas, tudo garantido. Quanto custou isso, Lúcia? E sim nós ver o que lhe mais, o presão obrigaram. Exatamente o mesmo que você ia gastar com o banquete. A diferença é que agora você vai saborear o banquete da sua própria liberdade. Rimos juntas, mas havia lágrimas nos meus olhos. Passei o resto do dia arrumando a mala. Escolhi roupas leves, um perfume que há tempos não usava e o vestido azul turquesa que havia ficado guardado por tantos anos. Era bonito demais para um dia comum, e eu nunca o tinha usado porque esperava uma ocasião especial. Agora percebia que a ocasião especial era justamente essa: escolher a mim mesma. Enquanto dobrava as roupas, ouvi meu telefone tocar. Era Camila. Respirei fundo antes de atender. Mãe, tá tudo bem? Tá tudo certo com o cardápio? Tudo perfeito, filha. Vai ser um banquete inesquecível. Eu sabia que podia confiar em você. Te amo, mãe. Também te amo, querida. Desliguei e fiquei olhando o celular por um tempo. Senti o coração apertar. Eu ainda amava minha filha, com todos os defeitos e ingratidões, mas sabia que, se eu não fizesse algo agora, passaria o resto da vida sendo a sombra conveniente da família. Depois de jantar, fui até a escrivaninha e escrevi novamente a carta, à mão, com calma e firmeza. As palavras saíam como se viessem do fundo da alma. Queridos filhos, quando vocês lerem esta carta, eu estarei a caminho de um descanso merecido. Passei meses preparando tudo para o casamento da Camila, mas descobri que meu verdadeiro papel seria cuidar de 12 crianças durante a festa, sem que ninguém sequer me perguntasse se eu queria isso. Decidi não participar. Não haverá banquete, não haverá madrinha, não haverá babá. Talvez isso ensine a vocês que respeito e amor caminham juntos. Uma mulher de 70 anos não é um recurso, é um ser humano com desejos e limites. Volto domingo à noite, com amor, mas também com dignidade. Mamãe. Dobrei a carta com cuidado e deixei sobre a mesa da cozinha, ao lado do vaso de flores que Rafael me dera. O dia seguinte amanheceu cinza, como se o céu refletisse o turbilhão dentro de mim. Camila ligou cedo. Mãe, você conseguiu os camarões e as frutas para o bolo? Sim, está tudo sob controle, filha. Obrigada, mãe. Você é mesmo um anjo. Sorri sem responder. Um anjo talvez, mas dessa vez, um anjo que tinha decidido descansar as asas. Rafael também ligou. Mãe, posso deixar uns brinquedos aqui para a festa das crianças? Pode, filho, sem problema. Fica tranquilo. Quando desliguei, respirei fundo. Mentir nunca foi algo natural para mim, mas aquela era uma mentira necessária. Era a única forma de ensinar sem gritar, de impor limites sem perder o amor. À tarde, Lúcia veio me buscar para resolver os últimos detalhes. Tomamos café e conversamos sobre o que viria depois. Você tá nervosa? Um pouco, sim. É estranho pensar que depois de tantos anos, eu finalmente vou fazer algo só por mim. Pois se prepara, porque você vai se sentir viva de novo. Senti vontade de acreditar nela. No fim da tarde, caminhei até o quintal e fiquei olhando o céu. O vento balançava as folhas das mangueiras e o cheiro de terra molhada enchia o ar. Era um cheiro que me lembrava a infância, quando tudo parecia mais simples. Pensei em quantas vezes abri mão dos meus sonhos, quantas vezes coloquei os outros em primeiro lugar. A partir de agora, eu queria algo diferente. O relógio marcava quase meia-noite quando fechei a mala. Olhei ao redor da casa, o lugar onde criei meus filhos, onde vivi amores e tristezas. Toquei as paredes, como se me despedisse de uma parte antiga de mim. No espelho da sala, vi o reflexo de uma mulher envelhecida, mas forte. Senti um misto de medo e excitação. No fundo, eu sabia que o que viria no dia seguinte mudaria tudo. Peguei o celular, abri a câmera e tirei uma foto simples.
Eu de vestido azul, segurando minha mala. Era como registrar o momento em que uma nova versão de mim nascia. Antes de dormir, o telefone tocou novamente. Camila. Olhei para a tela piscando, hesitei e depois desliguei o aparelho. Não queria ouvir nenhuma palavra que me fizesse vacilar. Deitei-me e fechei os olhos. Lá fora, o vento batia nas janelas, trazendo um presságio de mudança. Amanhã seria o grande dia, o dia do casamento da minha filha. Mas também seria o meu dia. O dia em que eu, finalmente, deixaria de ser apenas mãe e começaria a ser Maria da Graça. O sono veio devagar, embalado por uma sensação nova. Era medo, era liberdade, era um recomeço. Eu não sabia o que me esperava, mas tinha certeza de que nada mais seria igual depois da manhã seguinte. O sol nasceu tímido naquela manhã de sábado. O ar estava leve, mas dentro de mim o coração pesava. Levantei-me antes do despertador tocar e fiquei alguns minutos parada diante do espelho. O vestido azul turquesa pendurado na cadeira parecia me observar, esperando que eu tomasse coragem de usá-lo. Passei a mão no tecido e senti um arrepio. Era bonito demais para uma mulher que sempre se vestira para os outros. Mas naquele dia, ele seria meu escudo. Fiz café, sentei à mesa e olhei em volta da cozinha. Tudo estava no lugar, limpo, silencioso. A carta que eu havia deixado sobre a mesa parecia me encarar. Respirei fundo. Em poucas horas, Camila e Rafael chegariam ao salão, esperando encontrar um banquete farto. E eu? Eu estaria a quilômetros dali, em paz. Às 7 em ponto, ouvi a buzina de Lúcia lá fora. Saí com a mala pequena e o vestido leve, trancando a porta com firmeza. O sol ainda nascia, tingindo o céu de laranja e dourado. Lúcia me recebeu com um sorriso e 2 xícaras de café. Pronta para o melhor dia da sua vida? Mais do que pronta. Entramos no carro. O caminho até Campos do Jordão era longo, mas a cada quilômetro eu me sentia mais leve. O vento batia no rosto e a paisagem se transformava diante dos meus olhos. Pela janela, vi as montanhas e as árvores balançando ao som da estrada. Fazia anos que eu não viajava sem ter que cuidar de alguém. Quando o carro se afastou da cidade, Lúcia olhou para mim e disse: "Você tem certeza de que não quer avisar ninguém? Eles já têm o que precisam. A carta explica tudo. Mas e se ficarem furiosos? Vão ficar, e talvez precisem disso para aprender." O celular começou a vibrar. Era Camila, depois Rafael, depois Henrique. O som das notificações se repetia como um lembrete da vida que eu estava deixando para trás. Lúcia me observou com curiosidade. "Vai atender?" "Não. Quero que encontrem a carta primeiro." Às 9 da manhã, paramos num mirante. A vista era linda, o ar fresco, a sensação de liberdade indescritível. Peguei o celular e olhei para as dezenas de chamadas perdidas. Respirei fundo e coloquei em modo avião. Pela primeira vez em muito tempo, eu não sentia culpa. Quando chegamos ao spa, fomos recebidas por uma funcionária sorridente. "Bem-vindas ao Recanto das Araucárias. O check-in de vocês já está pronto." Ela nos ofereceu taças de espumante e nos conduziu até o quarto. Era espaçoso, com uma varanda que dava vista para um lago. Lúcia pulou na cama e riu como uma menina. "Você percebeu o que acabou de fazer, Gracinha? Fugiu do casamento da própria filha." Eu ri também, uma risada leve, quase infantil. "Não fugi, Lúcia. Só decidi participar do meu próprio casamento com a vida." Depois de deixar as malas, fomos direto para a área de relaxamento. A água morna da jacuzzi envolveu meu corpo cansado e senti cada músculo se desfazer em alívio. Fechei os olhos e imaginei o salão de festas em Belo Horizonte, cheio de convidados, garçons e crianças correndo. Imaginei o momento em que perceberiam minha ausência. No meio daquela paz, um pequeno nó de culpa apertou meu peito. Por mais que eu acreditasse estar certa, ainda era a mãe de Camila. Parte de mim temia que o gesto fosse grande demais, doloroso demais para ela. Mas outra parte sabia que, se eu não fizesse isso agora, nunca mais teria coragem. Lúcia notou meu silêncio. "Tá pensando no que deixamos para trás, né?" "Um pouco, mas acho que precisava acontecer. Sempre me disseram que amor de mãe é infinito, mas esqueceram de dizer que mãe também é gente." Saímos da água e fomos para o restaurante. O almoço era leve, delicioso,
um peixe grelhado com legumes, vinho branco e música suave ao fundo. Enquanto saboreava cada garfada, percebi que fazia anos que eu não comia sem pressa. Era sempre correndo, sempre servindo, sempre preocupada com alguém. O celular continuava no modo avião. Por um momento, pensei em ligá-lo, mas Lúcia segurou minha mão. Não hoje. Hoje é seu dia. À tarde, fizemos uma massagem relaxante. A terapeuta, uma moça jovem de voz calma, disse algo que me marcou. Dona Maria, às vezes é preciso doer para curar. Sorri. É exatamente o que estou fazendo. Depois da massagem, ficamos na varanda observando o pôr do sol. O céu se tingia de tons dourados e rosados, e o ar cheirava a pinho. Senti uma paz profunda, como se estivesse devolvendo a mim mesma algo que nunca devia ter perdido. Mas a tranquilidade durou pouco. Lá pelas 5 da tarde, decidi ligar o celular novamente. Havia mais de 50 chamadas perdidas e dezenas de mensagens. O primeiro áudio era da Camila. Mãe, onde você está? A gente já leu sua carta, por favor, me liga. O segundo era de Rafael. Mãe, por favor, precisamos resolver isso. O salão tá cheio e não tem comida. E o terceiro, de Henrique, a voz aflita. Dona Gracinha, se aconteceu alguma coisa, me diga, mas não nos deixe assim. Mariana está desesperada. Ouvir aquilo foi como sentir o coração apertar de novo. Por um instante, quase cedi, quase liguei e contei onde estavam os fornecedores, as receitas, os contatos. Mas então, um novo áudio chegou. Mãe, isso é completamente irresponsável. O casamento vai ser um desastre. Tem 12 crianças aqui e ninguém para cuidar delas. Você está arruinando o dia mais importante da minha vida. A voz de Camila, fria, acusadora, cortou qualquer resquício de dúvida. Eu respirei fundo e apaguei os áudios. Lúcia, que observava tudo, perguntou baixinho. Vai ligar para eles? Não. Eles precisam sentir o vazio que deixaram em mim por tantos anos. Às 6 da tarde, o céu já escurecia. As luzes do spa se acendiam e uma brisa fria começou a soprar. Pedimos um chá e sentamos perto da lareira. Lá fora, a natureza parecia respirar em silêncio. Eu também. Por volta das 7, o telefone voltou a tocar. Era Rafael. Desta vez, decidi atender. Mãe, graças a Deus, onde a senhora está? Estou num lugar lindo, filho. Em Campos do Jordão. Mas é o casamento da Camila, mãe. Ela tá arrasada, chorando. Eu deixei uma carta, Rafael. Expliquei tudo. Dia zero. Umas entos mais. Mas isso não é possível. A senhora não pode simplesmente sumir. Posso sim, filho. E precisava. Do outro lado da linha, silêncio. Você sabia, Rafael, que sua irmã planejou me colocar para cuidar das crianças durante a festa? O quê? Não, isso não pode ser verdade. Eu ouvi com meus próprios ouvidos. Ela e a tal da Paula, rindo no quintal. Eu seria a babá oficial, para não me meter nas conversas. Rafael ficou mudo. Depois suspirou. Eu não sabia, mãe. Me perdoa. Não tenho o que perdoar, filho. Só não espere que eu continue aceitando esse papel. Antes que ele pudesse responder, desliguei. Lúcia me olhou com admiração. Você é mais forte do que pensa, Gracinha. Não é força, Lúcia. É cansaço. Aquela noite, jantamos no restaurante do spa. A comida era simples e perfeita. O garçom nos serviu com gentileza, e quando trouxe a sobremesa, eu ri sozinha. Era bolo de damasco, o mesmo sabor que Camila tanto amava. Por um segundo, uma lágrima ameaçou cair, mas eu a segurei. Enquanto o relógio marcava 8 da noite, imaginei o que deveria estar acontecendo em Belo Horizonte. Convidados confusos, pizzas sendo entregues, crianças correndo sem supervisão e Camila tentando manter a calma. Um caos, mas era um caos necessário. Às vezes, a vida precisa desabar para que se construa algo verdadeiro. Na varanda, olhei o céu estrelado e fechei os olhos. O ar frio tocava meu rosto, mas dentro de mim havia um calor novo, um sentimento de libertação. No dia seguinte, eu saberia as consequências do meu gesto. Mas naquela noite, pela primeira vez em décadas, eu dormi em paz. Em Belo Horizonte, o sol brilhava forte no alto do céu, como se quisesse iluminar um dia perfeito. Mas dentro do salão de festas, a realidade era bem diferente.
O que deveria ser o casamento dos sonhos de Camila estava se transformando num pesadelo. Os convidados começaram a chegar por volta do meio-dia. As mesas estavam decoradas com flores brancas, o som suave do quarteto de cordas preenchia o ar e tudo parecia pronto, exceto pelo detalhe mais importante: não havia comida. Camila andava de um lado para o outro, o vestido de noiva impecável, contrastando com o desespero no rosto. Rafael, cadê o buffet? Mãe disse que estava tudo certo. Rafael, já suando, tentava ligar para todos os contatos que lembrava. Camila, eu já liguei para todos os fornecedores e ninguém atende. É como se ela tivesse sumido do mapa, toda por Mermor. Henrique, o noivo, tentava manter a calma, mas os convidados começavam a cochichar. Gente, cadê o almoço? Disseram que a mãe da noiva estava cuidando de tudo. Mas ela não tá aqui? Camila segurou o buquê com força. Ela tem que chegar. É impossível que mamãe tenha feito isso. Foi então que Rafael encontrou a carta. Estava sobre a mesa da cozinha, junto a um vaso de flores. Ele abriu com as mãos trêmulas e leu em voz alta. Camila se aproximou, os olhos arregalados. Queridos filhos, quando vocês lerem esta carta, estarei a caminho de um descanso merecido. Não haverá banquete, não haverá madrinha, não haverá babá. O papel caiu das mãos de Rafael. Camila levou as mãos ao rosto, incrédula. Não, isso não pode ser verdade. Camila, ela explicou tudo. Ela descobriu sobre os planos com as crianças. Que planos, Rafael? Do que você está falando? Você sabe do que eu estou falando. Ela ouviu você e a Paula conversando no quintal. O silêncio que se seguiu foi pesado. As pessoas ao redor começaram a perceber que algo estava errado. Uma tia se aproximou. Camila, querida, o que aconteceu? Minha mãe. Minha mãe foi embora. Enquanto isso, os garçons estavam sem saber o que fazer. Não havia nada para servir. As geladeiras estavam vazias, as bandejas limpas. Alguém sugeriu pedir comida. Outro tentou acalmar os convidados, mas o clima de constrangimento já se espalhava. As crianças, 12 ao todo, corriam pelo salão, rindo e gritando. Algumas mães começaram a se irritar. Disseram que teria uma babá para cuidar deles. Onde ela está? Eu não posso aproveitar a festa desse jeito. Camila olhou ao redor, perdida. O vestido de noiva parecia pesar toneladas. O sonho que ela havia planejado por meses se desfazia diante de seus olhos. Henrique se aproximou, segurou as mãos dela. Calma, meu amor. A gente dá um jeito. Um jeito? Você tá vendo o que tá acontecendo? Não tem comida, não tem babá, não tem nada. Tá todo mundo indo embora. Rafael tentou falar, mas a irmã o interrompeu. Você devia ter avisado, Rafael. Devia ter percebido que alguma coisa estava errada. Eu também fui enganado, Camila. Enganado? Você é o queridinho dela. Ela nunca faria isso com você. As palavras dela soaram duras, mas vinham de uma mistura de frustração e desespero. Ela se afastou, tentando respirar. As lágrimas começaram a escorrer, manchando a maquiagem perfeita. Um garçom se aproximou timidamente. Senhora, alguns convidados estão indo embora. Camila apenas assentiu, sem forças para responder. Rafael pegou o telefone e ligou novamente para a mãe, mas o número caía direto na caixa postal. Ela desligou o celular. Rasder. Ele caraiu, ele parasse. Henrique respirou fundo. Acho que ela precisa de tempo. E nós também. Do outro lado, a confusão só aumentava. Um grupo de pais começou a discutir com os organizadores. Isso é um absurdo. A gente confiou que haveria alguém para cuidar das crianças. Minha filha tá lá fora chorando porque tá com fome. Isso é falta de respeito. Camila se retirou para o banheiro, olhou para o espelho e quase não se reconheceu. A noiva feliz da manhã tinha se transformado em uma mulher cansada e arrasada. Por que, mãe? Por que fez isso comigo? Murmurou. Enquanto ela chorava, Rafael conversava com Henrique e alguns parentes. Ela ouviu a Camila planejando usar ela como babá. Eu não sabia disso, juro. Mas agora tudo faz sentido. Isso é terrível. Mas fugir assim no dia do casamento? Disse Henrique, ainda tentando compreender. Ela passou a vida inteira dizendo sim. Talvez dessa vez ela só tenha decidido dizer não. Do lado de fora, a festa se desfez aos poucos. O som parou, os convidados começaram a sair discretamente, alguns com olhares de pena,
outros com raiva. Sobrou apenas o silêncio e o cheiro de flores murchas. Camila finalmente saiu do banheiro. Henrique se aproximou e a abraçou. Acabou, amor. Mas a gente ainda pode se casar, mesmo sem festa. Ela o olhou, os olhos vermelhos. Casar pra quê, Henrique? Tudo isso virou uma vergonha. Talvez isso não seja o fim, Camila. Talvez seja só o começo de algo que vocês precisam resolver. Ela não respondeu. Caminhou até a porta e olhou para o céu. As nuvens começavam a se fechar. Ela sempre faz tudo com perfeição. Até a própria ausência ela planejou. Enquanto isso, Rafael recolhia o que restava. No canto da mesa, encontrou o caderno de receitas da mãe, esquecido ali. As páginas estavam cheias de anotações, marcas de farinha, desenhos de bolos. Ele passou os dedos sobre o nome Bolo de Damasco e sentiu uma pontada no peito. Ela merece ser respeitada, murmurou. Horas depois, o salão estava vazio. Camila e Henrique sentaram num banco, exaustos. Não acredito que tudo terminou assim, disse ela. Talvez não tenha terminado, respondeu ele. O que você quer dizer? Talvez sua mãe tenha feito isso por amor. Às vezes é preciso perder tudo para entender o que realmente importa. Camila ficou em silêncio. Pela primeira vez, parecia realmente refletir. Você acha que ela vai voltar? Vai, e quando voltar, vocês vão precisar conversar. Enquanto o casal saía do salão, uma garoa fina começou a cair. Camila olhou para o céu, com os olhos marejados. Se era uma lição, mãe, eu aprendi. Mas ainda dói. Conferte, Alhengrumar Quiduras. Longe dali, em Campos do Jordão, eu observava o mesmo céu pela janela do spa. As nuvens cobriam as montanhas e o ar frio entrava pela varanda. Peguei minha xícara de chá e pensei em Camila. Eu sabia que ela estava sofrendo, e mesmo que meu coração doesse, eu também sabia que, às vezes, o amor precisa de distância para ser entendido. Olhei o reflexo da janela e vi a mim mesma, serena. Talvez agora ela finalmente me veja como mulher, e não como ferramenta. Mas algo dentro de mim dizia que o verdadeiro confronto ainda estava por vir. O domingo amanheceu silencioso em Campos do Jordão. O ar fresco entrava pela janela, e o canto dos pássaros parecia distante, como se o mundo inteiro ainda dormisse. Eu me levantei devagar. Vesti um roupão macio e caminhei até a varanda. O lago refletia o sol nascente, e por um instante tudo pareceu em paz. Mas por dentro, meu coração ainda estava dividido entre a serenidade do lugar e a inquietação do que deixei para trás. Lúcia ainda dormia. Pedi um café da manhã leve no quarto e fiquei pensando no que estaria acontecendo em Belo Horizonte. Será que Camila estava bem? Será que Rafael havia entendido minhas razões? Eu sabia que aquele gesto não passaria despercebido e que as feridas abertas levariam tempo para cicatrizar. Quando o café chegou, a funcionária do spa me entregou um jornal local, com um sorriso. Para a senhora relaxar lendo as notícias. Eu agradeci, mas não consegui ler uma linha. O peso das mensagens não respondidas no meu celular parecia mais alto que qualquer manchete. Peguei o telefone e o liguei. A tela se iluminou com dezenas de notificações, chamadas perdidas de Camila, de Rafael, de números que eu não reconhecia. Respirei fundo e comecei a ouvir os áudios. Mãe, por favor, me liga. Eu não sei o que fazer. Camila está em choque. Todo mundo foi embora. Eu tentei explicar, mas ela não quer ouvir. Dona Gracinha, aqui é o Henrique. Eu só quero dizer que entendo o que a senhora fez, mas precisamos conversar. Ouvi cada mensagem com o coração apertado. Entre a culpa e o alívio, percebi que o silêncio também fala. Às vezes, é o único jeito de ser escutado. Quando Lúcia acordou, me encontrou sentada no sofá, com um olhar distante. Tá arrependida? Não sei. Acho que tô triste, mas não arrependida. Era preciso. Dias estados. Então foi a escolha certa. Passamos o dia entre massagens, caminhadas e conversas longas. O spa parecia outro mundo, um lugar onde o tempo andava devagar. À tarde, fizemos yoga à beira do lago. Enquanto respirava fundo, tentei imaginar o futuro. Eu queria acreditar que depois da tempestade, viria a compreensão. No fim do dia, arrumamos as malas. A estrada de volta me esperava, e com ela, a realidade. No carro, o silêncio era pesado, mas confortável. Lúcia segurou minha mão, pronta para encarar.
Pronta não, mas necessária sim. Chegamos a Belo Horizonte ao entardecer. As ruas pareciam as mesmas, mas tudo em mim havia mudado. Quando parei em frente à minha casa, o coração disparou. Lúcia me deu um abraço apertado. Qualquer coisa me chama, eu tô a 10 minutos daqui. Assenti e entrei. O cheiro familiar do lar me acolheu, mas o silêncio era diferente. Um silêncio denso, cheio de expectativas. Tomei um banho rápido, preparei um chá e sentei na sala. Ainda não tinha avisado ninguém que eu havia voltado. Eu precisava de algumas horas para me reconectar comigo mesma antes de enfrentar o turbilhão. Por volta das 7 da noite, a campainha tocou. Respirei fundo antes de abrir. Era Camila. Ela estava sozinha, o rosto inchado, os olhos vermelhos. Oi, mãe. Oi, filha. Entra. O silêncio entre nós era quase físico. Sentei no sofá e a convidei a sentar ao meu lado. Ela olhou em volta, como se buscasse as palavras certas. Por que você fez isso? A pergunta veio carregada de dor, mas não de raiva. Porque eu precisava, Camila. Porque eu descobri o que você planejava. Eu não queria te machucar, mas machucou. E muito. Ela abaixou a cabeça. Eu sei. E eu mereço o que aconteceu. Eu fiquei com tanta vergonha, mãe. Todo mundo comentando, perguntando onde você estava, dizendo que eu devia ter te respeitado mais. Talvez eles tenham razão. Camila começou a chorar. O som contido de quem carrega mais culpa que raiva. Eu só queria que tudo fosse perfeito. Achei que, se você ficasse ocupada com as crianças, ninguém te cobraria nada. Eu tinha medo de que você roubasse a atenção. Ridículo, eu sei. A sinceridade dela me pegou de surpresa. Eu esperava justificativas, não confissões. Camila, o que você sentiu foi humano, mas o que fez comigo foi injusto. Eu passei meses preparando o banquete, gastando meus poucos recursos, achando que estava fazendo algo bonito por amor, e no fim, eu era apenas a velha útil. Ela levantou o olhar, os olhos marejados. Eu não te via assim, mãe. Juro, só. Não pensei. Pois é, você não pensou. Nem você, nem seu irmão. Achavam que eu estaria sempre disponível. A ser em Engulin Quaresais. Voragon, parta azada. Camila enxugou as lágrimas com as costas das mãos. Eu quero mudar isso. Quero ser uma filha melhor. Quero recuperar o que perdi. Isso leva tempo, filha. O respeito não se exige, se constrói. Ela assentiu, em silêncio. Por um momento, ficamos apenas olhando uma para a outra. Eu via naqueles olhos a menina que um dia dormia no meu colo, e também a mulher que precisou cair para crescer. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, filha. Ela me abraçou, e eu senti o choro dela molhar meu ombro. Foi um abraço longo, pesado, mas necessário. Depois de alguns minutos, ela se afastou. Rafael tá vindo te ver amanhã. Ele tá muito abalado. Eu imagino. Ele brigou comigo. Disse que eu fui cruel, que você não merecia isso. Seu irmão tem um bom coração, mas não quero que vocês se afastem por minha causa. Já estamos afastados, mãe. Ele mal fala comigo. Eu suspirei. As escolhas têm preço. E agora era a hora de todos pagarmos o nosso. Camila ficou ainda um tempo ali. Contou que Henrique tinha tentado consertar a situação, que alguns convidados compreenderam, mas outros saíram indignados. Ela falava, e eu ouvia em silêncio, sem interromper. Quando ela se levantou para ir embora, hesitou na porta. Você vai me perdoar um dia, talvez, quando eu sentir que você aprendeu. Ela assentiu e foi embora. Quando a porta se fechou, a casa ficou ainda mais silenciosa. O chá na xícara já estava frio. Fiquei olhando para o abajur aceso e pensei em tudo o que tinha acontecido. Eu não queria vingança, queria aprendizado. E, por mais doloroso que fosse, sentia que estávamos finalmente no caminho certo. No dia seguinte, como Camila avisou, Rafael apareceu. Ele me abraçou forte, sem dizer nada. Mãe, me perdoa por não ter visto antes, por ter deixado acontecer. Haver, aroro. Filho, o perdão não precisa ser pedido, só vivido. Você sempre me amou, e isso nunca esteve em dúvida. Mas eu devia ter te protegido. Não, Rafael, eu devia ter me protegido, e foi exatamente isso que fiz. Ele sorriu, os olhos marejados. Você mudou, mãe. Parece mais leve. Talvez porque, pela primeira vez, eu me escolhi. Conversamos por horas.
Ele contou como o salão ficou vazio, como alguns parentes o apoiaram, como o noivo defendeu minha atitude. Quando Rafael saiu, deixou um bilhete sobre a mesa. Mãe, obrigado por ter nos ensinado o valor do respeito, mesmo da forma mais dura. Segurei o papel entre as mãos e senti um misto de orgulho e tristeza. Às vezes, a dor é o preço da transformação. Naquela noite, sentei na varanda e olhei para o céu escuro. As estrelas brilhavam tímidas, mas constantes. Lá dentro, o telefone começou a tocar. Eu olhei o visor. Era Henrique. Respirei fundo, o coração apertado. Talvez fosse hora de ouvir a verdade dele também. O telefone continuou tocando por alguns segundos antes que eu tomasse coragem de atender. Respirei fundo e ouvi a voz calma de Henrique do outro lado da linha. Dona Gracinha, desculpe incomodar a essa hora. Eu só queria conversar. Tudo bem, Henrique. Fale. Posso passar aí amanhã de manhã? Prometo que não vai demorar. Hesitei por um momento, mas aceitei. Venha sim. Vai ser bom conversar. Desliguei o telefone com o coração batendo acelerado. Sabia que aquele encontro poderia trazer paz ou reabrir feridas. O silêncio da casa parecia mais denso que nunca. Fiquei olhando o abajur aceso, pensando em tudo o que havia acontecido. Em como um gesto simples dizer não tinha mudado o rumo de toda uma família. Na manhã seguinte acordei cedo, preparei café e arrumei a mesa com calma. Pouco depois das 9, ouvi o som do carro estacionando. Henrique apareceu à porta com um buquê de flores simples e uma expressão sincera. Bom dia, dona Gracinha. Bom dia, Henrique. Entre, por favor. Ele colocou as flores sobre a mesa e ficou em pé, um pouco sem jeito. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer. O que a senhora fez foi difícil, mas abriu nossos olhos. Camila entendeu. E eu também. Olhei para ele, surpresa. Entendeu mesmo? Sim. Ela passou o domingo inteiro chorando, mas depois de conversar comigo, começou a perceber que o que a senhora fez não foi crueldade, foi amor com limites. E eu admiro isso. Aquelas palavras me tocaram mais do que eu esperava. Você é um bom rapaz, Henrique. Espero que continue ao lado dela. Eu vou continuar e quero ajudar a reconstruir essa ponte entre vocês. Camila me pediu para vir antes dela. Ela quer vir pessoalmente pedir perdão, mas achou que seria melhor dar um tempo. É Ney Aródio. Ela está certa. Às vezes o tempo é o único remédio. Conversamos por quase 1 hora. Henrique me contou como o casamento, apesar do desastre, terminou com algo bonito. Os dois assinaram os papéis no cartório, sozinhos, ainda vestidos de noivos. Não tivemos festa nem banquete, mas nos casamos de verdade, e no fundo, acho que isso é o que mais importa. Quando ele foi embora, senti uma leveza diferente. Pela primeira vez desde tudo aquilo, tive a sensação de que o caos estava se transformando em algo bom. 3 dias depois, recebi uma mensagem de Camila. Mãe, podemos conversar? Prometo que não vou chorar. Respondi apenas, pode vir. Ela chegou à tarde, com o rosto sereno, mas os olhos ainda carregavam um certo peso. Entrou devagar, como quem pede licença não apenas à casa, mas também à história. Oi, mãe. Oi, filha. Quer um café? Quero, sim. Quase. Afasma peso. O cheiro do café recém-passado encheu a cozinha, trazendo lembranças antigas. Enquanto servia as xícaras, ela observava as mãos enrugadas que um dia tinham segurado as dela quando ainda era criança. Mãe, eu pensei muito nesses dias. O que aconteceu me fez enxergar tudo o que eu estava ignorando há anos. E o que você viu? Que eu passei a vida inteira esperando que você estivesse sempre disponível. Como se fosse obrigação sua estar ali. Resolver tudo. Sorrir mesmo cansada. Eu me acomodei nesse papel que te dei. O de mãe perfeita. Só que esqueci que, por trás da mãe, existe uma mulher. As palavras dela eram sinceras. Havia uma maturidade nova no tom. Eu também errei, Camila. Errei por permitir. Por nunca dizer o quanto me doía ser vista apenas como a que serve. Mas a senhora não fez nada errado, mãe. A senhora só amou demais. Quádruplo. Amar demais sem ser respeitada é o mesmo que se perder. Camila abaixou a cabeça e começou a chorar, mas dessa vez era um choro calmo, diferente. Eu quero te pedir perdão, mãe. De verdade. E quero te agradecer também. Porque o que a senhora fez me ensinou mais sobre amor do que qualquer palavra.
Eu me aproximei e toquei seu rosto. Eu te perdoo, filha. Mas o perdão não apaga o passado, ele apenas abre espaço para um futuro melhor. Ela assentiu e sorriu entre lágrimas. Henrique quer organizar uma pequena celebração, algo simples, só com a família, para fazer o que não conseguimos fazer naquele dia. Mas só se a senhora quiser ir. E o que eu seria dessa vez, Camila? Ela riu, envergonhada. A convidada de honra, nada de cozinhar, nada de cuidar de crianças. Senti um calor no peito. Se for assim, talvez eu aceite. Conversamos a tarde inteira. Rimos, lembramos de histórias antigas, e aos poucos o peso começou a sair. Quando ela se despediu, me abraçou forte. Obrigada por não desistir de mim, mãe. Eu nunca desistiria, filha. Só precisava que você me enxergasse. Naquela noite, recebi uma ligação de Rafael. Mãe, falei com a Camila. Ela me contou tudo. Vocês estão bem? Estamos tentando. Isso já é muito. E você, filho? Como está? Mais tranquilo. Henrique me procurou também. Disse que quer reunir a família para recomeçar do zero. Parece que ele é o mais sensato entre vocês dois. Pois é. E sabe, mãe? Acho que ele admira a senhora mais do que imagina. Disse que o jeito que a senhora se impôs o fez repensar o que significa respeitar uma mulher. Sorri. Se for verdade, já valeu a pena. Nos dias seguintes, as coisas foram voltando ao ritmo. Camila me ligava quase todos os dias. Às vezes só para contar algo bobo. Às vezes para pedir conselhos. Não era o mesmo tipo de ligação de antes. Agora havia gratidão nas palavras. Numa tarde de domingo, Henrique e ela vieram me visitar juntos. Trouxeram flores e um bolo de chocolate. Feito por nós dois, disse ela, rindo. Tá parecendo receita de reconciliação. E é. A senhora merece algo doce depois de tudo. Sentamos os três à mesa. Conversamos sobre o futuro, sobre trabalho, sobre sonhos. Camila me olhou com um brilho diferente. Mãe, a senhora já pensou em ensinar culinária? O tanto que sabe não devia ficar guardado. Sorri. Talvez eu pense nisso. Enquanto ela falava, eu percebia que o peso da culpa estava ficando para trás. Em seu lugar, nascia algo novo, mais saudável, mais verdadeiro. Quando eles foram embora, fiquei parada na porta, vendo o carro se afastar. Pela primeira vez em muito tempo, senti orgulho da mulher que eu era e da filha que estava se tornando. Mas nem tudo estava resolvido. Eu sabia que ainda faltava um passo. O perdão estava dado, mas o recomeço ainda precisava de um gesto simbólico, algo que marcasse o fim da dor e o início de uma nova fase. E esse gesto viria de uma proposta inesperada, que mudaria novamente o rumo da minha vida. 3 meses se passaram desde aquele dia em que tudo mudou. A casa estava mais viva, o coração mais leve, e o silêncio, antes pesado, agora soava como descanso. Era um sábado ensolarado quando o telefone tocou. Era Camila. Mãe, tenho uma notícia. A voz dela soava radiante, e antes mesmo que eu perguntasse, ela continuou. Vou ser mãe. Estou grávida. Por um instante, o tempo parou. Senti o corpo inteiro se aquecer, uma mistura de alegria e ternura. Minha filha, que bênção! Eu vou ser avó. Sim, mãe. E quero que saiba que dessa vez tudo será diferente. Você vai estar presente do jeito que quiser, mas sem obrigações. Nada de responsabilidades que não sejam suas. Senti as lágrimas escorrerem antes mesmo de perceber. Obrigada, Camila. Isso significa mais do que imagina. Depois da ligação, fiquei um tempo parada, olhando pela janela. A vida parecia dar voltas, mas dessa vez era uma volta boa. Uma dessas que traz de volta o que o coração precisa. Alguns dias depois, Henrique me ligou. Dona Gracinha, Camila quer fazer um jantar aqui em casa para comemorar. E claro, queremos que a senhora venha. Sorri. Vou sim, mas dessa vez vou de mãos vazias. Como assim? Sem panelas, Henrique. Só com o apetite. No sábado seguinte, fui recebida com abraços e risadas. Camila estava linda, com um brilho no olhar que há muito eu não via. A mesa estava posta, e o jantar, preparado por eles dois. Mãe, senta. Hoje você é a convidada principal. Vocês aprenderam direitinho, respondi, rindo. Durante a refeição, falamos sobre o futuro, sobre o bebê, sobre as mudanças que a vida traz sem avisar. Rafael também estava lá, mais calmo, mais sereno. Você vai ser tia, Rafael.
disse Camila, brincando. E você, mãe, vai ser a avó mais mimada do mundo, completou ele. Rimos todos juntos, e por um momento, senti que o tempo havia voltado aos dias simples, quando as refeições eram cheias de conversas e amor. Depois do jantar, Camila me puxou até a varanda. Mãe, quero te pedir uma coisa. Diga, quando o bebê nascer, quero que você ensine para ele tudo o que ensinou para mim. Não só a cozinhar, mas a respeitar, a valorizar as pessoas. Quero que ele cresça sabendo que amor também tem limites. Abracei minha filha e senti o coração pulsar com força. Ele vai saber, Camila, e vai crescer com muito amor. As semanas seguintes foram tranquilas. Rafael começou a vir mais vezes, às vezes trazendo flores, outras só para tomar café e conversar. Ele sempre dizia que eu parecia diferente. Tá mais feliz, mãe. É que agora eu tenho paz, filho. E paz é um tempero raro. Rezelos, um dia, enquanto arrumava a cozinha, recebi uma ligação inesperada. Era Luísa, uma das mães que estivera no casamento de Camila. Dona Gracinha, me desculpe incomodar, mas a senhora ainda faz doces? Faço sim, mas só por prazer. Então me deixe te contar. Tenho um espaço para eventos e queria muito oferecer cursos de culinária. Uma amiga me falou que a senhora é uma doceira de mão cheia. Que tal ensinar o que sabe? Fiquei muda por alguns segundos. Nunca tinha pensado em dar aulas. Não sei se tenho jeito para isso, Luísa. Tem, sim. E aposto que vai inspirar muita gente. Concordei em tentar. E assim, nasceu algo novo. A Escola de Culinária Dona Gracinha. No começo eram poucas alunas, senhoras da vizinhança. Mas logo o espaço ficou cheio de gente de todas as idades querendo aprender minhas receitas e, sem saber, também minhas histórias. Na primeira aula, olhei para aquelas pessoas e senti o mesmo frio na barriga de quem começa de novo. Sejam bem-vindas. Aqui, a gente não aprende só a cozinhar. Aprende também a se respeitar, a colocar amor na medida certa, sem se perder no processo. O tempo passou e a escola virou um sucesso. Camila, já com a barriga crescendo, vinha me visitar sempre. Às vezes trazia Henrique, às vezes vinha sozinha. Mãe, o bebê vai se chamar Helena. Helena, que nome lindo, combina com luz. E quero que a senhora seja a madrinha. As palavras dela me fizeram chorar. Depois de tudo o que vivemos, ser convidada para esse novo papel era como fechar um ciclo de dor e abrir um de amor. No dia em que Helena nasceu, eu estava lá, não como cuidadora, nem como serviçal, mas como mãe e avó. Quando peguei aquele pequeno ser nos braços, percebi que todo o sofrimento havia valido a pena. A vida me devolvia em forma de amor tudo o que um dia me tirou em forma de ingratidão. Com o passar dos meses, minha escola continuou crescendo. As aulas eram cheias de risadas, lembranças e histórias sobre amor próprio. Muitas mulheres vinham até mim dizendo que haviam se inspirado na minha história. Uma delas, com lágrimas nos olhos, me disse: Dona Gracinha, a senhora me fez perceber que nunca é tarde para me colocar em primeiro lugar. Naquela noite, enquanto arrumava a cozinha da escola, fiquei olhando o quadro pendurado na parede. Nele estava escrito: respeitar-se é o primeiro ingrediente da felicidade. Senti um orgulho calmo, sem vaidade. Eu não era mais a mulher que vivia à sombra dos outros. Era Maria da Graça, mãe, avó, professora e, acima de tudo, mulher. A vida havia me ensinado que o amor não precisa ser servidão, que dizer não também é uma forma de amar, e que toda revolução começa dentro da gente. Quando o sol se pôs, sentei na varanda da minha casa, olhando o céu mudar de cor. Peguei o celular e gravei um áudio para minhas alunas, algo que também deixo aqui para quem me escuta agora. Não esperem os outros entenderem o seu valor para começar a se respeitar. Às vezes, é preciso decepcionar para sobreviver, e quando vocês finalmente escolherem a si mesmas, o mundo vai aprender a tratá-las do jeito que merecem. Sorri e finalizei o áudio com o coração tranquilo. E se essa história tocou você de alguma forma, se em algum momento você se viu nessa mulher que precisou se reinventar, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Aqui, toda semana, eu trago histórias reais de coragem, amor e renascimento, porque no fim das contas, a vida sempre nos dá uma segunda chance, basta ter coragem de pegar lá pelas mãos.